Existe algo que ninguém te contou sobre o motivo pelo qual sua vida ainda não mudou. E não é falta de fé, não é falta de esforço, não é porque você não merece. É algo muito mais sutil, algo que opera em silêncio, algo que a maioria das pessoas nunca para examinar com profundidade. E é exatamente esse silêncio que mantém tudo igual. Você já orou com toda a sua força e sentiu que algo ia mudar e ficou esperando uma mudança que nunca veio? Você já fez declarações poderosas pela manhã, sentiu aquela chama acender dentro de você, acreditou com convicção e no final do dia ainda estava enfrentando os mesmos problemas, os mesmos padrões, os mesmos resultados? Você já se perguntou por quê, mesmo com tanta fé, a vida parece insistir em te devolver sempre para o mesmo lugar? Se isso ressoa com você, presta atenção no que vem agora. Porque o que você vai ouvir nesse vídeo não é mais uma lista de passos motivacionais. Não é um sermão, não é uma fórmula mágica. É um princípio invisível que governa tudo e quando você começa a entendê-lo de verdade, o mundo deixa de parecer injusto e começa a fazer sentido de uma forma que transforma tudo. Muitas pessoas têm fé, mas continuam presas nos mesmos resultados. Isso não é contradição do universo. Isso é uma lei operando com perfeição absoluta. E quanto antes você parar de lutar contra ela e começar a trabalhar com ela, mais rápido tudo começa a se mover na direção certa. Pensa comigo, uma pessoa que diz que quer abundância, mas que quando fecha os olhos, ainda sente no fundo que o dinheiro é difícil, que prosperidade não é para ela, que sempre vai faltar alguma coisa. Essa pessoa não está em fé, está em conflito. E o conflito interno sempre vence a declaração verbal. Sempre. Sem exceção. Você pode falar com a boca que acredita, mas o que você acredita em silêncio é o que vai se manifestar. Esse é o erro silencioso. Não é a falta de fé visível, é a fé conflitada por dentro. É a crença que opera nas camadas mais profundas da mente e que nenhuma declaração de superfície consegue substituir sem um trabalho real de transformação interna. Napoleon Hill estudou durante décadas as mentes das pessoas mais bem-sucedidas do século passado. E o que ele encontrou não foram técnicas, não foram hacks, não foram truques. Ele encontrou um padrão, um princípio invisível que todos os grandes realizadores tinham em comum. Ele chamou de diferentes formas ao longo dos anos, mas o núcleo era sempre o mesmo. O que você sustenta em mente, com emoção e constância, você atrai para a vida. Não porque o universo obedece caprichos, mas porque a mente humana, quando alinhada com uma direção, começa a reorganizar toda a percepção, toda a ação e toda a resposta para ir naquela direção. Isso não é misticismo vazio. Isso é funcionamento real da consciência. E quando você entende isso, você para de fazer perguntas erradas, como por que minha vida não muda? E começa a fazer a pergunta certa. O que está operando dentro de mim que continua criando essa realidade? A vida externa é sempre um espelho da vida interna, não de forma poética, de forma literal e funcional. Os resultados que você vê fora são a expressão física do que existe dentro como crença, como identidade, como padrão mental. Não é punição, não é acidente, é reflexo. E aqui está o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Quando os resultados externos não são bons, a tendência humana é focar nos resultados externos. Tentar mudar o que está fora. Trabalhar mais, forçar mais, lutar mais contra a realidade. E às vezes isso até funciona por um tempo, com muito esforço. Mas sem mudar a estrutura interna, os resultados sempre voltam ao padrão anterior, como água que sempre encontra o mesmo nível.
Você já conheceu alguém que recebeu uma grande quantia de dinheiro de repente? Seja herança, seja um prêmio, seja um negócio que explodiu, e em pouco tempo estava de volta à estaca zero? Não é azar. É identidade operando. A mente que não foi construída para sustentar aquele nível de prosperidade encontra inconscientemente formas de retornar ao que reconhece como normal. Porque o normal da mente é mais poderoso do que qualquer circunstância externa. E o mesmo acontece em sentido contrário. Você já viu alguém perder absolutamente tudo? Negócio falido, dívidas enormes, o pior cenário possível, e em alguns anos estar de volta ao topo? Não é sorte, é identidade. É uma mente que foi construída para um certo nível e que, independentemente das circunstâncias, encontra o caminho de volta para o que acredita ser o seu lugar. A questão, então, não é o que está acontecendo fora de você. A questão é quem você acredita que é por dentro. Qual é a sua identidade operante? Não a que você declara, não a que você mostra nas redes sociais. A que está rodando silenciosamente no fundo da sua mente, enquanto você dorme, enquanto você reage, enquanto você toma decisões no automático. Peço que você pare por um segundo agora. Coloca a mão no peito, se quiser, e me responde mentalmente. Quando você pensa em ter a vida que deseja, qual é o primeiro sentimento que surge? Empolgação? Ou uma voz sutil que diz: mas para mim é diferente? Crença real? Ou um entusiasmo que dura até a primeira dificuldade? Porque a fé que transforma não é o sentimento de domingo de manhã que some na segunda-feira diante do primeiro obstáculo. A fé que transforma é uma estrutura, é uma identidade, é uma forma de interpretar o mundo que permanece mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Aqui está o que a maioria das pessoas chama de fé. É um estado emocional temporário de esperança elevada. Sentir durante a meditação que tudo vai dar certo. Sentir na oração que a mudança vem. Sentir lendo um livro de autoconhecimento que agora vai ser diferente. Esses sentimentos são válidos. Eles são pontos de partida. Mas sentimento sem estrutura é como gasolina sem motor. Tem energia, mas não vai a lugar nenhum. A fé que Hill descrevia e que os grandes realizadores de todas as épocas praticavam era uma fé operacional. Não era passiva. Não era esperar sentado que o universo entregasse. Era um estado interno tão profundamente alinhado com uma direção que cada pensamento, cada decisão, cada ação naturalmente se movia para aquela direção. Era a crença encarnada, identidade vivida, não declarada, vivida. E isso muda tudo, porque quando você entende que a fé verdadeira é estrutural e não apenas emocional, você para de se perguntar: por que minha fé não está funcionando? E começa a perguntar qual é a crença estrutural que está operando abaixo da minha fé declarada. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina duas pessoas. As duas querem prosperar. As duas fazem declarações de abundância toda manhã. As duas oram. As duas acreditam conscientemente que merecem uma vida melhor. Mas uma delas, quando precisa tomar uma decisão financeira importante, ainda hesita, ainda sente aquele aperto, ainda escolhe o caminho da segurança mínima por medo. E a outra, diante da mesma decisão, pensa como alguém que já está no nível que deseja alcançar. Age com a mentalidade de quem já chegou. Decide como alguém que conhece o próprio valor. Qual das duas vai alcançar a vida que deseja primeiro? A resposta não é a que tem mais fé declarada, é a que tem mais alinhamento interno. Porque a vida não responde ao que você diz. A vida responde ao que você é. E agora chegamos ao ponto central de tudo. O erro silencioso não é falta de fé. É fé
sem identidade correspondente. É querer um nível de vida que a sua mente atual não reconhece como possível para você. É declarar uma coisa com a boca e acreditar outra com um ser. É rezar por mudança enquanto internamente ainda se identificando com quem não mudou. Quero que você faça algo agora. Escreve nos comentários. Eu escolho alinhar minha mente com a vida que eu quero. Não apenas para engajar, mas porque o ato de declarar algo publicamente, de escrever com intenção, ativa uma camada diferente da consciência. É você se posicionando. É você fazendo uma escolha que vai além do vídeo. Escreve agora. Eu escolho alinhar minha mente com a vida que eu quero. Agora me diz, como você constrói essa identidade? Como você vai além da declaração e chega na estrutura, porque esse é o caminho real. E ele exige mais do que motivação, exige mais do que uma boa mensagem. Exige o que Hill chamava de autossugestão aplicada com emoção e repetição. Exige o que os grandes filósofos chamavam de conhece a ti mesmo. Exige o que a espiritualidade mais profunda sempre ensinou. A transformação começa de dentro para fora, não como uma metáfora, como uma lei. O primeiro passo é o mais difícil, porque exige honestidade radical. Você precisa examinar o que você realmente acredita, não o que você quer acreditar. O que você de fato sustenta como verdade no silêncio da sua mente. Sobre você mesmo, sobre dinheiro, sobre relacionamentos, sobre o que você merece, sobre o que é possível para alguém como você. Essa crença silenciosa não está nos seus discursos. Ela está nas suas reações. Está nas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. Está no que você faz quando está cansado e o antigo padrão aparece. Está na narrativa que você conta para si mesmo quando as coisas não saem como planejado. Se quando algo dá errado, a sua narrativa interna é eu sabia que não era para mim, então essa é a crença que está operando. Se quando uma oportunidade aparece, o primeiro pensamento é mas e se não funcionar? Então é um medo quem está no comando, não a fé. E nenhuma quantidade de declarações de superfície vai substituir essa estrutura profunda sem trabalho real. O segundo passo é construir uma nova identidade de forma intencional e consistente. E isso não começa com grandes gestos. Começa com as perguntas que você faz para si mesmo. Começa com a narrativa que você escolhe sustentar. Começa com as decisões pequenas do cotidiano que comunicam para sua mente quem você está se tornando. Hill ensinava que a mente subconsciente não distingue entre experiência real e experiência vividamente imaginada com emoção. Isso não é ilusão. É como a neurociência moderna descreve o funcionamento do cérebro. Quando você sustenta uma visão interna com clareza, emoção e constância, o sistema nervoso começa a se reorganizar ao redor dela. Começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Começa a guiar ações que alinham com aquela direção. Começa a construir a ponte entre o quem você é e o quem você está se tornando. Mas para isso funcionar, a visão precisa ser acompanhada de identidade. Não basta visualizar a abundância se internamente você ainda se sente indigno dela. Não basta imaginar sucesso se profundamente você ainda acredita que pessoas como você não chegam lá. A imagem externa precisa ser sustentada por uma crença interna correspondente, e construir essa crença é o trabalho mais importante que existe. Como você faz isso na prática? Você começa a se perguntar todos os dias: como alguém que já tem a vida que eu desejo pensa sobre esse problema? Como essa pessoa agiria nessa situação? Que decisão essa pessoa tomaria? Então você age a partir dessa perspectiva, não de forma
fantasiosa, de forma estratégica. Você está programando a mente para uma nova identidade através da ação consistente alinhada com ela. Cada vez que você age com a mentalidade de quem já chegou, mesmo que ainda não chegou, você está lançando um voto para a nova identidade. E com o tempo, essa identidade deixa de ser uma escolha consciente e passa a ser quem você é. A estrutura muda, e quando a estrutura muda, os resultados mudam com ela. Não por acidente, por alinhamento. Isso é o que separa quem tem fé, que transforma, de quem tem fé, que apenas conforta. A fé que transforma não é a que te faz sentir bem enquanto a situação permanece igual. É a que opera como uma força interna que reorganiza sua percepção, suas decisões e suas ações, até que a realidade externa se curve à estrutura interna. E aqui entra outro princípio que Hill compreendia com profundidade: o poder do estado mental dominante. Não é o que você pensa uma vez que determina sua realidade. É o que você pensa com constância. É o estado mental que você sustenta como padrão. Se o seu estado mental dominante é o de alguém que está tentando escapar da escassez, você vai continuar atraindo situações que confirmam a escassez. Porque a mente busca consistência. Ela confirma o que já acredita. Mas se o seu estado mental dominante começa a mudar para o de alguém que está construindo abundância, que sabe que tem valor, que age com confiança interna, mesmo diante da incerteza externa. Então os resultados que chegam começam a confirmar essa nova estrutura. Não porque o universo é justo ou injusto, mas porque você mudou o que está emitindo. E o que você emite é o que encontra ressonância no mundo. Pensa nisso. Duas pessoas entram na mesma sala, cheia de oportunidades. Uma delas com uma estrutura interna de escassez e limitação. A outra com uma estrutura de possibilidade e valor. As duas estão vendo a mesma sala, mas o que cada uma percebe é completamente diferente, porque a percepção é filtrada pela crença. A primeira não vai nem enxergar as oportunidades que a segunda vê com clareza, não porque uma é mais inteligente ou mais abençoada, mas porque a mente mostra o que está programada para buscar. É por isso que Hill dizia que o primeiro passo para qualquer grande realização é a clareza de propósito, acompanhada de um estado mental de crença inabalável. Não inabalável no sentido de nunca ter dúvidas, mas inabalável no sentido de que a direção não muda, mesmo quando o caminho não está claro. A estrutura sustenta o movimento, mesmo quando as emoções oscilam, porque as emoções sempre vão oscilar. Dias bons e dias difíceis, momentos de clareza e momentos de névoa. Isso é humano. Isso é inevitável. A questão não é eliminar as oscilações emocionais. A questão é construir uma estrutura interna que seja maior do que as oscilações. Uma identidade que permanece orientada mesmo quando os sentimentos mudam. E aqui está a beleza do processo. À medida que você constrói essa estrutura, a fé deixa de ser algo que você tem que forçar. Ela se torna natural. Ela se torna quem você é. Porque agora não é mais fé contra dúvida. É fé como base, como alicerce, como ponto de partida para tudo. Você não precisa mais convencer a si mesmo de que vai conseguir. Você simplesmente opera a partir de um lugar onde ir em direção ao que deseja é a coisa mais natural do mundo. Assim como alguém que foi criado em abundância não questiona se merece ter boa comida na mesa. É natural. É identidade. É o que a mente reconhece como normal. E quando a mente reconhece algo como normal, ela para de sabotar, para de criar obstáculos internos invisíveis
para de gerar aquela resistência sutil que aparece sempre que você está prestes a alcançar o próximo nível. Porque agora esse próximo nível não é estranho, é familiar. É o lugar que a mente reconhece como lar. Esse é o trabalho real. Não é o trabalho de fazer mais, é o trabalho de ser diferente. É o trabalho de construir uma nova casa interna, onde a versão da sua vida que você deseja possa morar de forma permanente. Não como visitante de fim de semana que aparece em momentos de motivação e vai embora na segunda dificuldade, mas como residente permanente, como estrutura. Muitas pessoas buscam a mudança como um evento, um momento, um dia em que tudo vai finalmente se encaixar. Mas a mudança real não é um evento, é um processo de realinhamento constante. É a escolha diária de sustentar uma identidade maior do que a atual. É a decisão repetida de pensar, falar e agir a partir de quem você está se tornando e não de quem você foi. E cada vez que você faz essa escolha, mesmo quando é difícil, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário, mesmo quando as pessoas ao redor não entendem, você está construindo algo, você está pavimentando um caminho interno, você está ensinando à sua própria mente o que é verdade. E a mente aprende. A mente se adapta. A mente se reorganiza, não de um dia para o outro, porque estruturas profundas levam tempo para ser reconstruídas. Mas com consistência e com a clareza certa sobre o que está sendo construído, a mudança acontece. E quando acontece, não parece sorte, parece inevitável, porque, de certa forma, era a consequência natural de uma estrutura interna que finalmente estava alinhada com a vida que você desejava. Hill escreveu algo que ficou com muita gente por gerações. Qualquer coisa que a mente humana possa conceber e acreditar, ela pode alcançar, e esse princípio é mais profundo do que parece. Não é sobre otimismo ingênuo, é sobre uma verdade fundamental do funcionamento da consciência. O que a mente concebe com clareza e sustenta com crença genuína, ela naturalmente começa a construir, não de forma mágica, de forma funcional, porque a mente reorganiza a percepção, ação e resposta ao redor daquilo em que acredita. O problema é que a maioria das pessoas concebe o que deseja superficialmente, mas acredita profundamente no oposto. E então se perguntam por que o princípio não funciona para elas. Não é que não funciona, é que está funcionando perfeitamente. Está manifestando exatamente o que está sendo sustentado em profundidade. Então a pergunta não é: como faço para a vida mudar? A pergunta é: o que estou sustentando em profundidade que está criando a vida atual? E o que preciso construir internamente para que a vida que desejo se torne o resultado natural de quem eu sou? Essas são as perguntas que transformam, são perguntas que exigem honestidade, exigem coragem, exigem a disposição de olhar para o espelho interno com clareza e sem julgamento. Não para se punir pelo que encontrar, mas para entender o que precisa ser reconstruído. Porque você não é os seus padrões atuais. Você é o ser que pode observar esses padrões e escolher outros. E essa capacidade de escolha, essa liberdade de reconstrução interna, é o dom mais poderoso que você possui. É a base de toda a evolução real. O universo não está te negando nada. A vida não está conspirando contra você. O que existe é uma lei que opera com perfeição e sem exceção. Uma lei que diz: o que você sustenta internamente como verdade, a vida externa confirma, sempre, sem falhar. E isso que poderia parecer uma sentença de prisão, é na verdade a maior liberdade que existe.
Porque se a vida responde ao que você sustenta internamente, então você tem o poder de mudar a vida mudando o que sustenta internamente. O poder não está fora de você esperando ser concedido. Está dentro de você esperando ser reconhecido e exercido. Isso é fé real. Não é esperar passivamente que algo externo te salve. É reconhecer que você carrega dentro de si a capacidade de construir uma estrutura interna tão alinhada com o que deseja que a vida não terá outra escolha a não ser espelhar essa estrutura. Muitos pedem transformação. Poucos entendem onde ela começa. Não começa no que você vê, não começa nas circunstâncias, não começa nas outras pessoas. Começa no silêncio interno, onde as crenças mais profundas operam. Começa na estrutura que a mente sustenta como verdade. Começa na identidade que você escolhe construir um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, uma escolha de cada vez. A mudança que você busca não está esperando do lado de fora. Ela está esperando dentro de você para ser construída. E você já tem tudo que precisa para começar. Começa agora. Começa com essa compreensão. Começa com a decisão de ser honesto sobre o que está operando internamente. E começa com o compromisso de construir, de forma consistente e intencional, a estrutura interna que corresponde à vida que você veio para viver. Isso é tudo. E é muito mais do que parece. Porque quando você muda por dentro, você começa a ver a vida mudar por fora. Não como milagre, como consequência, como o reflexo inevitável de uma estrutura que finalmente está alinhada com quem você realmente é.